A partir de agora, as principais notícias do mundo da bola. Jornal do Futebol. Apresentação: Maurício Figueiredo. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã. Estamos dando início ao Jornal do Futebol, edição desta sexta-feira, dia 11 de abril de 2025. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito, mas muito boa noite para você. Como é que foi seu dia? Tudo direitinho? E a sua semana, meu amigo? Fala para mim, como é que foi? Foi legal? Foi bacana? Muito bem, então estamos juntos aqui para começar o nosso fim de semana com muita informação sobre o seu clube do coração. Já já vamos dar o giro com essas notícias do dia de hoje e também já projetando um pouco o final de semana que se aproxima. Bem, falando em final de semana, no sábado nós teremos o Jornal do Futebol especial de sábado. Meu amigo, a partir do meio-dia, Jean Carlos Leal vai estar comigo para a gente bater um papo, trazer muita análise, opinião e o que esperar dos confrontos do final de semana do Campeonato Brasileiro, inclusive do seu time de coração. Tá certo, meu amigo? Tá certo, minha amiga? Fica com a gente aí. O Jornal do Futebol começa a partir das 19 horas. Estamos no nosso canal no YouTube e você pode baixar o aplicativo no nosso site e também no nosso Google Play. Você que tem sistema iOS, iPhone, pode baixar no nosso site e ouvir também pelo aplicativo Rádiosnet. Eu sou Maurício Figueiredo e vamos nessa. Começa mais uma edição do Jornal do Futebol. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro tem início neste sábado com Juventude e Ceará às 16 horas. Bragantino e Botafogo jogam no mesmo horário. Às 18h30, o Clássico Paulista, Palmeiras e Corinthians. E às 21 horas, Vasco da Gama e Sport. No domingo, 16 horas, Bahia e Mirassol. Às 17h30, Grêmio e Flamengo. Assim como São Paulo e Cruzeiro. E às 19h30, Fluminense e Santos. Às 20 horas, Fortaleza Internacional. E às 20h30, Atlético Mineiro e Vitória. Ceará e Vasco da Gama jogam às 21h30 de terça-feira. Jornal do Futebol para você, edição de sexta-feira. Vamos começar muito bem o nosso fim de semana com informação, com análise e opinião. E vamos agora trazer o noticiário do Fluminense, que venceu ontem e venceu muito bem a equipe do San José. Chega aí, Flusão! Fluminense! O Fluminense sequer utilizou a maioria dos seus titulares para conseguir uma goleada impiedosa sobre o San José por 5-0 nesta quinta-feira no Maracanã, pela segunda rodada da Conmebol Sul-Americana. É até difícil escolher um só destaque. É preciso falar de Everaldo, autor de 2 golaços, e de Germancano, que entrou no segundo tempo e precisou de poucos minutos para fazer a mesma quantidade de gols. Serna descontou. No fim, Renato Gaúcho acertou ao decidir poupar alguns atletas e o time segue líder do Grupo F da competição. Meus amigos, temos que trazer aqui essa vitória do Fluminense. Que vitória, hein? Que vitória! 5-0, um passeio. A aposta do técnico Renato Gaúcho no início do jogo, que foi Everaldo, deu resultado, fez 2 gols. Germancano entrou na segunda etapa, fez mais 2 gols. Enfim, foi um jogo assim
impecável do Fluminense. E é um cartão de visitas muito bem executado pelo técnico Renato Gaúcho. Rapaz, estreou com vitória no Campeonato Brasileiro, goleada na Copa Sul-Americana, ou seja, o técnico Renato Portaluppi chega com tudo. Gente, calma, ainda é muito cedo, eu sei, mas a expectativa é muito grande. A situação do Fluminense era necessário esse choque, né? E o técnico Renato Gaúcho, apesar das minhas ressalvas, mas isso é Maurício, né, que tem algumas ressalvas com o técnico Renato Gaúcho, ele é um cara que costuma chegar na equipe e dar uma chacoalhada de uma maneira que o time comece a evoluir e jogar bem. Foi assim que ele fez com o Grêmio, fez com o Flamengo, clube pelos quais ele passou recentemente. Ou seja, é um técnico que quando chega ele realmente sabe balançar a equipe, sabe mexer no elenco. E ele ontem entrou com um time alternativo, misto, podemos dizer assim, né? Um time onde muitos titulares não estavam em campo, o exemplo deles é o Germancano, e rapaz, e o Everaldo deu conta do recado. Ou seja, o que o Renato Gaúcho quer mostrar para esse elenco? Todos têm condições de jogar. Não tem 11 aqui cativos. Então, é uma forma dele chegar e dizer para essa equipe que eles precisam buscar e lutar pela sua vaga de titularidade na equipe. Lógico que a gente não discute que o Germancano e a sua importância para esse time do Fluminense. O Everaldo está chegando agora. Mas é um excelente cartão, uma excelente forma de mostrar que esses caras, todos eles são úteis. Isso na cabeça do técnico Renato Gaúcho, imagino eu aqui do outro lado. Então foi uma vitória importante. O Renato Gaúcho já começa assim com aquele ok, né? Aquela marca interessante. E o Fluminense agora tem um jogo fora de casa, né? Deixa eu pegar aqui a tabela de novo aqui. O Fluminense enfrenta a equipe do... Acabei de falar, rapaz, e foge, né? O Fluminense recebe o Santos, na verdade, no Maracanã, 19h30. O Santos, que perdeu na última rodada, né? Do Campeonato Brasileiro. Empatou, na verdade, com o Bahia, né? Em casa. Então, assim, é um jogo interessante. Todo jogo do Campeonato Brasileiro é importante, gente. Todo jogo. Todo jogo. Não tem o jogo menos importante pelo fato de você pegar um clube que está disputando zona de rebaixamento, ou um jogo mais importante porque você vai pegar o líder. Não, todos os jogos são importantes, todos eles valem 3 pontos. E assim, o Fluminense, ele está agora tendo uma nova cara, está sob nova direção do técnico Renato Gaúcho, então esses jogadores acho que estão começando a entrar nessa vibe aí do Renatão, e a gente espera e acredita que o Fluminense agora vai ter boas perspectivas ao longo da temporada, principalmente na Sul-Americana. Gente, eu cravei aqui: Fluminense, Grêmio e Corinthians. Esses 3 times são favoritos a ganhar a Copa Sul-Americana. Você, tricolor que está aí do outro lado, escreve isso aí numa tabuinha aí, num caderninho, tabuinha para os antigos, né? Escreve aí no caderninho, tá certo? Que o Fluminense sim é candidato a título. Tem jogadores interessantes e a Copa Sul-Americana sim é bem palpável para o Fluminense. Brasileiro, sinceramente, eu não acredito. Copa do Brasil também tem uma chance, né, de chegar às fases ali de quartas, semi, mas eu acho muito difícil o Fluminense bater campeão, chegar numa final e bater campeão. Eu acho, né? É a minha opinião. É um título possível também, mas eu acho difícil. Então, Fluminense começa muito bem essa primeira semana do técnico Renato Gaúcho, um excelente retrospecto, 2 jogos, 2 vitórias, e o Fluminense aí caminhando muito bem nesse início do trabalho de Renato Portaluppi. Esse é o Jornal do Futebol, girando o seu clube aqui do Rio de Janeiro. Agora vamos falar do Botafogo. Botafogo! Está aberta a contagem regressiva para o fim da janela doméstica de transferências no futebol brasileiro, que se encerra nesta sexta-feira. Ainda em busca de um zagueiro para repor a ausência de Bastos e de um meia, o Botafogo busca soluções no último dia possível para contratações. O cenário
foi visto em outros momentos desde o início da era SAF, em março de 2022. Para o fim desta janela doméstica, o Alvinegro prioriza novos acordos para empréstimo, preferencialmente com liberação gratuita, visto que não há dinheiro em caixa disponível para grandes gastos no momento. Meus amigos, o Botafogo, ele está, podemos dizer assim, fazendo contas, né? Fazendo contas, está colocando aí, podemos dizer assim, essa ida no mercado de uma maneira que ele não vai gastar tanto. Porque o intuito do Botafogo é que chegue no meio do ano e aí ele possa, sim, abrir os cofres e trazer jogadores importantes para esse elenco, que, na minha opinião, é um bom elenco do Botafogo. Mesmo com todas as saídas, o time do Botafogo é um time bem interessante. Mas, podemos dizer assim, é deficitário. Tem algumas peças ali que ainda não estão encaixadas. Então é por isso que o Botafogo tenta pleitear alguma coisa no mercado, mas eu acho muito difícil. A situação é a seguinte: empréstimos com opção de compra, de repente alguma coisa nesse sentido, mas eu acredito, se não tiver um coelho na cartola, uma coisa muito bem encaminhada, eu acho muito difícil o John Textor e a sua diretoria conseguirem um jogador em tão pouco tempo, porque a janela fecha hoje. Então, assim, do mercado nacional, tá, gente? Então, é aguardar. O Bastos, na minha opinião, uma ausência muito sentida no Botafogo. Depois que ele se machucou, a dupla de zaga ali não conseguiu muito se encaixar, o Barbosa com o Jair. O Botafogo tem muitos problemas defensivos ainda. Então, assim, é uma procura assim, árdua, porque você achar um jogador que possa chegar e, de certa forma, agregar de uma forma até que se torne titular é muito difícil. É muito difícil. O mercado do futebol hoje, no Brasil, não tem tantos jogadores assim vistosos, assim, que possa trazer, que o Botafogo possa trazer, que não seja uma aposta. Vamos dizer, por exemplo, vamos supor, um jogador com potencial enorme, que está arrebentando no Inter, que é o Alan Patrick. Quantos Alans Patricks tem por aí? Não tem. Não tem. É difícil. Então, eu estou dizendo o exemplo do Alan Patrick, que é um meia clássico. São jogadores muito raros. Então, assim, para o Botafogo, mesmo com o aporte que tem, mesmo sendo uma SAF, e mesmo estando com um dinheiro relativamente interessante, é muito complicado. Então, você ir no mercado, você tem que ir muito certeiro. Pelo menos é a visão da direção do Botafogo para essa metade do ano de 2025. Aí, na virada depois do Super Mundial, né, depois desse retorno do futebol europeu no mês de agosto, mais ou menos, aí sim o Botafogo pensa em ir mais feroz no mercado, podemos dizer assim. Aí ele vai com a mala cheia. Mas agora o Botafogo está um pouquinho escaldado, né, ressabiado, né? Não vai assim, vai pensando em manter esse time e fazer com que ele jogue e faça esse restinho, né, de semestre legal, para que quando as contratações puderem vir, na verdade, venham com condições de poder continuar brigando por títulos, porque o Botafogo, na minha visão, ainda é favorito para brigar em todas as frentes. Esse é o Jornal do Futebol, meus queridos, apresentação de Maurício Figueiredo nessa sexta-feira que inicia o final de semana. Que maravilha, né? Você essa semana aí trabalhou, buscou seus objetivos, estudou, fez tudo o que poderia fazer. Agora é um momento de descanso, momento de relaxar, momento de procurar a Deus, isso é muito importante. Então, final de semana começando e com certeza você vai estar aqui ligadinho na Web Rádio Profecia, porque amanhã, ao meio-dia, teremos uma edição do Jornal do Futebol de sábado. Meus amigos, vamos projetar a rodada do final de semana. Giancarlo Geal vai estar comigo para poder conversar muito a respeito da rodada 3 do Brasileirão. Gente, vamos para um breve intervalo, daqui a pouco estamos de volta com mais Jornal do Futebol para você. Não sai daí não. Sintonize a Web Rádio Profecia. E leve Jesus a todos os lugares. Profecia, a sua web rádio católica.
Gráfica e Letreiros São Judas Tadeu. Fazemos cartões de visita, panfletos, banner, adesivos, carimbo, talões e blocos. A sua marca em boas mãos. O nosso atendimento é via WhatsApp 22 98816 7555 22 98816 7555. Gráfica e Letreiros São Judas Tadeu. Precisa de um transporte seguro e de confiança? Fale com o Marinho Transportes, Tour Rio de Janeiro e região dos Lagos, eventos, transfer e viagens. E tem mais, o Marinho trabalha com seguro de carro, caminhão e moto. Isso mesmo, seguro para o seu veículo. Além disso tudo, ainda tem indicação para passeio de barco, passeio de bugre, casa para temporada em Arraial do Cabo, Búzios e Cabo Frio. Telefone WhatsApp 21 96482 4667. Marinho Transportes. Velox Solar Cabo Frio. Aproveite o sol para quitar a sua conta de energia. Reduza em até 95% da sua conta com a Velox Solar Cabo Frio. E o mesmo valor que você paga na sua conta de energia, pode pagar o financiamento de energia solar. Quer saber mais? Entre em contato pelo telefone 22 97401 0777 e saiba mais. Velox Solar Cabo Frio. Baixe o nosso aplicativo no Google Play e no iOS. Nos siga nas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube. @Web Rádio Profecia. Estamos de volta com o Jornal do Futebol. Apresentação Maurício Figueiredo. Jornal do Futebol aqui pela Web Rádio Profecia. Você que está chegando pro segundo bloco, vamos agora trazer o destaque dele. Jean Carlos Leal, grande Jean. Aquele abraço para você, meu amigo, muito boa noite. Traz seu destaque aí, Jean, para nós aí. Fala pra gente aí o que você tem para nos falar sobre o jogo do Fluminense e também outros destaques. Fala aí, Jean! Aqui é Jean Carlos Leal. Estamos falando agora da finalização da segunda rodada das competições sul-americanas. Rodada essa que terminou para os cariocas com um show de bola do Fluminense. 5-0 no San José e um show de bola... com triangulações, com tabelas, com jogadas em profundidade pelas pontas, com os laterais apoiando, em resumo, um belo jogo do Fluminense, com um toque refinado do Ganso, e como é bom ver o Ganso voltar a jogar, né? Teve uma jogada, inclusive, no segundo tempo, que ele deu um toque de chaleira para o Keno, que foi uma coisa fantástica. Como ele parece transformar o futebol em uma coisa fácil. Mas ainda bem que o Fluminense mostrou essa força em cima do San José para apagar um pouquinho a péssima atuação do Flamengo no dia anterior. Eu não posso terminar essa minha participação sem falar sobre o problema que houve no Chile, do Fortaleza contra o Colo-Colo, onde houve uma invasão de campo dos torcedores, morte de 2 torcedores, enfim, uma lástima. Temos que repensar essa forma de segurança, porque isso não pode acontecer. Tá certo, galera? Um grande abraço, uma boa noite para todos. Aqui foi Jean Carlos Leal. Valeu, Jean. Muito bem lembrado, meu amigo. Muito bem lembrado a situação que aconteceu no jogo entre Colo-Colo e Fortaleza, a invasão de campo pelos torcedores. Nada justifica, mas é uma situação que do lado de fora também estava muito complicada. Ou seja, é uma noite para se esquecer o que aconteceu ontem lá em Santiago e que sirva de lição para a Conmebol, para os órgãos de segurança, para poder entender que o futebol é uma coisa que perpassa qualquer tipo de truculência, violência, tanto por parte da torcida como por parte da polícia. Futebol é entretenimento, é diversão, é lazer, é hobby. Então, não pode. E a paixão também, acima de tudo. Então, vamos respeitar o futebol e que essas cenas como racismo, cenas de violência, isso fiquem fora dos campos de futebol e dos nossos estádios, tá certo? Vamos girando a informação, Jean, muito obrigado, meu amigo, estamos juntos amanhã no Jornal do Futebol, tá certo? E agora vamos trazer o noticiário do Vasco da Gama.
Vasco! Adson e Coutinho treinaram normalmente nesta quinta-feira e não devem desfalcar o Vasco na partida contra o Sport no sábado, às 21 horas, em São Januário. Adson ficou de fora da lista de relacionados do jogo contra o Puerto Cabello porque sentiu dores no treino de segunda-feira, mas treinou sem problemas nos últimos 3 dias. Já Coutinho, com dores no segundo tempo da partida contra os venezuelanos na terça-feira, o camisa 11 fez um trabalho interno na quarta e nesta quinta treinou com bola no gramado. Ele tranquilizou a torcida vascaína ao dizer depois do jogo que não teve lesão. Muito bem, esse é o noticiário do Vasco aqui, vamos trazer aqui alguns detalhes importantes, né? Já trouxemos as principais notícias do dia, mas vamos falar a respeito do seguinte, vou falar com você, meu amigo, minha amiga, que está aí do outro lado. É o seguinte, esse jogo contra a equipe do Sport, um adversário tradicional, inclusive, Juninho Pernambucano, grande ídolo do Vasco, saiu lá do Sport Recife, é um clube tradicional do futebol brasileiro e agora volta com muita honra e com muito orgulho para a primeira divisão do cenário nacional. Rapaz, o Carille, eu temo por esse jogo. O Carille, ele, se por acaso o Vasco vier a tropeçar, no empate que seja, a situação do técnico fica insustentável no comando do Vasco. Então, é um jogo para que o time volte a vencer no Brasileirão, um jogo para botar um pouco de ordem na casa, o Fábio Carille ter um pouco de paz para trabalhar, os jogadores voltarem a ter a confiança que é necessária para que se possa disputar uma temporada tão cheia de torneios, tão disputada. O Vasco está na Copa do Brasil, o Vasco está na Sul-Americana, no Brasileirão. Então são 3 competições dificílimas e nessas 3 frentes o Vasco está. E é preciso que tenha um pouco de tranquilidade. Então, essa vitória no sábado à noite, o jogo lá em São Januário, é imprescindível, cara. Sinceramente, se o técnico Fábio Carille balançar, se o Vasco tropeçar, eu não sei. Sinceramente, eu acredito que ele não continua. A torcida está muito chateada, está pegando no pé do técnico, mesmo com a vitória diante do Puerto Cabello, agora na última terça-feira, na última quarta-feira, terça-feira. Rapaz, o negócio não tá legal não. Então, a gente vai acompanhar amanhã no Jornal de Sábado, no Jornal de Futebol, do Futebol, nessa edição especial de sábado, a gente vai falar muito a respeito desse confronto, mas é pro Carille ficar de cabelo em pé, meu amigo, porque o negócio não tá muito legal pro lado dele, não. E assim, o fato do Adson estar voltando e do Felipe Coutinho jogar são boas notícias, né? Felipe Coutinho, ele tem feito boas partidas, né? Tem jogado bem com a camisa do Vasco. Na partida do meio de semana ele foi bem. O goleiro que segurou o gol dele, né? Porque teve um chute a queima-roupa ali que o goleiro fez uma defesaça e não saiu o gol dele porque o goleiro não deixou. Realmente foi uma atuação muito, muito consistente do goleiro venezuelano, né? Do time venezuelano. E agora o Vasco foca as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Nesse sábado a gente vai conversar melhor sobre essa situação do Fábio Carille, o Jean Carlos Leal vai dar a sua opinião e vamos debater muito a respeito dessa situação do técnico do Vasco que balança, mas tem tudo para poder passar pelo Sport, jogando em casa com a sua torcida, enfim, é isso que o torcedor vascaíno espera nesta partida do Brasileirão. Vamos nessa, meus queridos, vamos girando a informação, tem muito ainda para falarmos. Agora quem entra em campo é o Flamengo.
O Flamengo lançou oficialmente nesta sexta-feira seu novo uniforme para a temporada 2025. A camisa 2 do clube já está disponível no site da Adidas Brasil. As versões masculina e feminina custam R$ 399,99 e o modelo infantil sai por R$ 349,99. O time vai estrear a nova camisa no domingo contra o Grêmio em Porto Alegre. O jogo da terceira rodada do Brasileirão será às 17h30. Inclusive, esse é o novo horário, né, do jogo na TV no domingo, né? Vai ser às 17h30. Tudo indica que a partir de agora, esse será o novo horário. Antes era às 16 horas, agora às 17h30. Meus queridos, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre o Flamengo nesta sexta-feira. Eu não trouxe aqui o noticiário porque são mais boatos do que outra coisa, mas tem muita gente dizendo que o clima azedou um pouquinho, tá? O negócio não está muito legal, essa questão da prioridade do campeonato, que o Flamengo tem que dar prioridade, que no caso é o Brasileirão, como foi dito pelo presidente, como foi também falado pelo próprio Felipe Luiz e por alguns jogadores, esse negócio não está pegando muito bem internamente, não. Porque o que aconteceu? O Flamengo perdeu, né, meus amigos? E aí quando o Flamengo perde, a crise vem. Né? Uma coisa que o técnico Felipe Luiz não está muito acostumado, é a segunda derrota do técnico Felipe Luiz comandando a equipe do Flamengo, que é uma marca invejável. Poxa, você ter mais de 20 jogos e 2 derrotas, poxa vida, é uma coisa assim de bater palma de pé. Mas a situação não está muito legal, não. Alguns jornalistas, alguns canais de YouTube que cobram o Flamengo estão trazendo que o negócio não pegou bem. Parece que está tudo se encaminhando para resolver, mas essa derrota pegou muito mal. E a cobrança do técnico Felipe Luiz nos jogadores também foi pesada. Então, vamos ver. Se realmente o Flamengo vai priorizar o Campeonato Brasileiro, a gente vai ver um outro time no domingo. Isso o flamenguista que está aí do outro lado vai concordar comigo. A gente tem que ver uma outra postura, um time que não perca tantos gols, né? Porque afinal de contas tem que aproveitar as chances que tem, um time mais atento, a linha defensiva um pouco mais postada para não ter os buracos que teve contra a equipe do Central Córdoba. Então a gente vai ver um Flamengo, a gente acredita, né? Que vai ver um Flamengo diferente para esse segundo confronto. O Arrascaeta podendo fazer o seu melhor, não estou dizendo que o Arrascaeta está mal, e nesse jogo ele foi abaixo, aliás, quase todos os jogadores do Flamengo não foram bem, mas o Arrascaeta, ele é muito importante para esse time. O Gerson entrou na segunda etapa, então ele não pôde contribuir muito. Então, o que a gente espera do Flamengo e com o torcedor rubro-negro também, que faça um bom jogo contra o Grêmio, e aí espante essa pseudo-crise, né? Essa mini-crisezinha que se instalou depois da derrota. E aí tem Campeonato Brasileiro no meio de semana, tem jogo no final de semana de novo pelo Brasileirão, Copa do Brasil, e aí as coisas vão caminhando normalmente como estavam. Mas o Flamengo tem que ficar de olho, ligou o sinal amarelo, porque a equipe precisa melhorar um pouco mais seu desempenho e, principalmente, não perder tantos gols, porque as chances perdidas pelo Flamengo é uma grandeza. Ponto final aqui no Jornal do Futebol desta sexta-feira. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado por ter estado conosco nessa última meia hora, falando dos clubes do Rio de Janeiro, prometendo voltar amanhã, sabadão, meio-dia, pela Web Rádio Profecia e a partir das 13 horas pelo nosso canal no YouTube e também podcast no Spotify. Olha que bacana, você vai poder nos acompanhar no seu celular, no seu computador, onde você quiser. Tá bom, meus queridos? Então, amanhã vamos repercutir e projetar a rodada número 3 do Campeonato Brasileiro.
Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, por estar junto com a gente. Um excelente e abençoado final de semana para você. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família e que Nossa Senhora os cubra com o seu manto sagrado. Daqui a pouquinho, às 19 horas, 19h15, estamos no nosso canal no YouTube. Compartilhe, se inscreva e dê aquele joinha que é muito importante para a gente. Um abraço, galera! Com a apresentação de Maurício Figueiredo, esse foi mais um Jornal do Futebol.